Boa noite a você, meu irmão. Boa noite a você, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um culto dominical. Espero que você já tenha orado ao nosso Senhor, tenha talvez cantado um hino ou um cântico também em adoração a Deus e já esteja então preparado, preparada para a mensagem do Senhor. É isso que nós faremos agora e eu peço então que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 4 e nós daremos continuidade às pregações anteriores, tratando hoje do versículo 32 até o versículo 37. Então, por favor, abra sua Bíblia. Será projetado aí também o texto na versão Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu farei a leitura, mas acompanhe na sua própria Bíblia. Diz assim então em Atos capítulo 4, versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, nós temos visto então que aqui é o início da igreja. Nós estamos bem no comecinho, quando os apóstolos então estão liderando ali mais de 5.000 cristãos recém-convertidos. Havia apenas 120 quando o Senhor Jesus subiu aos céus, e a partir de Pentecostes, então, esse número começou a crescer muito rapidamente, e agora existem mais de 5.000 cristãos. E os apóstolos são os seus líderes. Quem são os apóstolos? Os 11 que seguiam Jesus Cristo, tendo Judas, então, sido excluído desse número. Depois entra Matias, completa-se 12 novamente, e a gente tem então 5.000 cristãos sendo liderados por 12 apóstolos. É lógico que debaixo desses 12 apóstolos certamente haviam homens que os auxiliavam, e depois será instituído inclusive os diáconos, né, que nós veremos um pouquinho mais à frente. Aqui os cristãos estão cumprindo aquela missão que o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, deu a eles. Qual a missão? De testemunhar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Salvação do quê? Salvação do inferno. O pagamento do pecado do ser humano só é possível no sangue do Senhor Jesus Cristo, só aceitando a obra redentora de Jesus. E, portanto, essa é a missão, nós divulgarmos, proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. Proclamarmos que Jesus é o próprio Deus encarnado, ele é homem, ser humano e também Deus, e que ele, como homem, então veio sendo santo e pôde oferecer a sua vida e a sua morte na cruz em favor de todos os pecadores, ou seja, de todo ser humano que creia verdadeiramente nele. Ser humano que consiga enxergar, por ação de Deus, de que é pecador e de que não há solução e está condenando para o inferno. Mas ao olhar para o Senhor Jesus Cristo, ele encontra então uma obra que redime, que paga todo o preço do seu pecado, e ele pode então viver uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus, diante de Deus. Os apóstolos aqui nós sabemos, de acordo com as mensagens, as duas últimas mensagens, que eles foram presos. Foram presos por pregarem, por testemunharem sobre Jesus Cristo. Foram presos pelos mesmos homens que condenaram injustamente Jesus à morte. Eles foram presos, foram interrogados, porque haviam curado um homem aleijado, no nome de Jesus. No interrogatório, eles testemunham sobre o Senhor,
E após o interrogatório, diante do poder que havia neles, a ousadia, a coragem que havia neles, o conhecimento das Escrituras, os sacerdotes e as principais autoridades de Israel não podem então negar que aquilo ali é algo muito além de um trama humano, de um plano humano, e eles então soltam Pedro e João, mas eles ameaçam Pedro e João, dizendo de que eles não deveriam de maneira alguma falar e nem ensinar mais no nome do Senhor Jesus Cristo. E o Pedro e João acabam, inclusive, dizendo a eles que isso não seria possível, porque seria contrário até mesmo àquilo que eles ensinavam. Porque mais importa é obedecer a Deus, e Deus havia determinado que eles testemunhassem sobre Jesus Cristo. Enfim, essa ameaça é uma ameaça para a igreja, não é uma ameaça apenas para Pedro e João. É uma ameaça que se estendia a todos aqueles que, porventura, quisessem ou pregassem ou ensinassem em nome de Jesus Cristo. Mas veja que havia 5.000 cristãos. E esses 5.000 cristãos foram chamados, assim como os apóstolos, a testemunharem sobre Jesus. Então veja que em Jerusalém havia muita gente que estava falando de Jesus Cristo naquela época. E as ameaças não calaram. As ameaças dos sacerdotes e das autoridades de Israel, de maneira alguma deixaram essas pessoas intimidadas. Pelo contrário, creio eu, eles começaram ainda mais a falar sobre Jesus Cristo. Veja que após Pedro e João ser soltos, eles então oraram a Deus, e nessa oração unânime com a igreja, eles não pedem livramento da perseguição, eles pedem ousadia para pregar apesar da perseguição, apesar das circunstâncias que não eram favoráveis. E Deus responde a oração deles e os enche do Espírito Santo. É o que é falado então ali no final dos versículos, no versículo 31. Veja lá, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, a igreja está anunciando com ousadia a palavra do Senhor. Todos aqueles homens e mulheres que encontraram salvação em Cristo Jesus. É o início da igreja. Muitos cristãos talvez não fossem de Jerusalém, eles estavam ali em Jerusalém e acabaram se convertendo diante da pregação de Pedro e de João, ou da pregação de outros cristãos também. E eles também não tinham um local para se reunirem. A gente sabe, a gente já viu isso, que eles se reuniam de casa em casa, e também eles se reuniam para adorar no templo. Ainda havia, trouxe-se um pouco ainda desse costume judaico, era ali o local em que eles acabavam se encontrando, adorando a Deus, porque o Deus é o mesmo Deus de Israel. Israel apenas não reconhece Jesus como Senhor, e esse apenas, por favor, é a questão crucial de toda a situação, mas eles não reconhecem Jesus, mas reconhecem Deus da Bíblia como sendo o Deus verdadeiro. Então o Deus de Israel é o mesmo Deus que o nosso. A diferença é que nós já enxergamos Jesus, que é o Messias, e Israel não enxerga isso ainda, ele está cegado quanto a isso. Então, adorar no templo é algo que não havia problema algum, e eles continuaram então essa rotina. E assim eles viviam, se reunindo de casa em casa, se reunindo no templo e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a igreja, e esse é o início da igreja, nós vemos então que a igreja, ela não é elemento necessário para a existência da igreja, as quatro paredes. Haver um local físico, porque a igreja não é o local físico, a igreja são as pessoas redimidas em Cristo Jesus. Igreja, a palavra na verdade é assembleia, reunião. Aquelas pessoas que foram chamadas em Cristo Jesus, reunidas, aquilo é igreja, aonde ela estiver. Se era em casa, então era de casa em casa. Se era no templo que eles estavam, ali estava a igreja. E hoje, se nós temos o privilégio de termos prédios em que nós nos reunimos, dedicados exclusivamente para a reunião da igreja, quando nós estamos lá, então a igreja está reunida. Quando a igreja não está lá, quando as pessoas não estão lá, quando os crentes não estão naquele prédio, é apenas um prédio que é utilizado com essa finalidade. Na realidade, igreja, então, sendo as pessoas, independente de onde esteja, aquele é o corpo do Senhor Jesus Cristo.
E quando nós estamos com os nossos irmãos, independente de onde nós estivermos, nós estamos reunidos com a igreja. Aqui, em Atos, nós vemos então alguns ensinamentos importantíssimos relacionados à igreja, que eram praticados, que eram entendidos, compreendidos, que eram comum à igreja naquela época, e que muitas vezes no nosso dia, nos nossos dias, nós perdemos o sentido exato desses princípios, desses pilares, né, sobre os quais a igreja está firmada. Quais são as suas razões, as suas funções principais. E quando eu olho para a igreja aqui, em Atos 4, de 32 a 37, eu vejo a igreja como uma base. Uma base que nem é igual aquelas bases militares que nós conhecemos, né? Que nós vemos em filme, ou se você já foi um militar, talvez você tenha vivenciado isso. E o que é a base militar? A base militar é onde o soldado encontra tudo aquilo que é necessário para que ele volte para a batalha, para que ele vá para o campo de batalha, para que ele vá para o fronte. Então, na base, ele encontra tratamento para os seus ferimentos, na base ele encontra alimentação, na base ele encontra munição para o seu armamento, na base ele encontra o próprio armamento, na base ele encontra o lazer, o descanso com os seus amigos, na base ele encontra a orientação, na base ele tem treinamento, na base ele é suprido em tudo que é necessário para que ele volte para o fronte, para que ele volte para o campo de batalha e então ele enfrente o inimigo. Eu vejo a igreja dessa forma. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, nós encontramos todo o suprimento necessário para cumprirmos a nossa missão. Agora, aonde está a nossa missão? A nossa primeira missão não está dentro da igreja. A nossa primeira missão está fora da igreja. É quando nós saímos e nós estamos lutando lá fora e lutando, pregando sobre o Senhor Jesus Cristo, falando sobre a verdade, falando sobre o pecado, falando da necessidade do arrependimento e muitas vezes sendo hostilizados lá fora. Quando nós somos zombados lá fora, nós somos atacados lá fora. E aí o que nós fazemos? Nós retornamos para a base. E na base nós recebemos tudo o que é necessário de novo. Nós somos tratados, nós somos curados, nós somos fortalecidos, bem alimentados e enviados novamente para o fronte. Então, eu enxergo esse retorno, quando nós nos reunimos, retorno para a igreja, o retorno para a nossa base. Né? É um lugar seguro, é um lugar onde nós temos tudo aquilo que é bom para nós. Né? Às vezes os irmãos certamente já passaram por situações de ir em um acampamento de cristãos. E quando nós vamos para um acampamento, nós passamos lá 3, 4 dias completamente alheios ou fora, separados do mundo. Nós não temos televisão, nós não acionamos internet, nós apenas ficamos com os irmãos, estudamos a palavra, cantamos, brincamos, jogamos um futebol ou cozinhamos juntos. E nesse tempo, vocês sabem disso, quando a gente chega no último dia, a gente não quer voltar, a gente quer ficar lá. Por quê? Porque ela é muito bom. E a igreja, para nós, deve ser essa base onde nós temos o descanso e todo o suprimento necessário. Temos passado por um tempo agora em que nós estamos fora, lutando. E nós ainda não podemos nos reunir, nós não podemos nos formar como igreja. Somos uma igreja que está cada um no seu local fazendo o seu trabalho, mas sentimos a necessidade de estarmos juntos, de nos reunirmos, de estarmos na base. E continuemos orando, porque eu creio que os tempos agora será um tempo menor até que o nosso retorno comece verdadeiramente a se concretizar novamente e que assim seja a vontade do Senhor. Mas voltando ao nosso texto, então eu quero destacar aos irmãos três elementos que são necessários para que haja unidade na base. Então, a base é um local em que precisa haver unanimidade, precisa haver unidade, precisa haver organização, precisa haver direção. E para que ocorra essa unidade, então, eu encontro 3 elementos aqui nesse texto, do versículo 32 a 37, que são importantes de serem destacados. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.
avaliasse se você tem compreensão desses 3 pontos, se você, quando está junto, quando você está dentro da base, quando você está unido, você exercita esses pontos. Quando você está fora, você ainda assim mantém esses pontos firmes no teu coração, convicção com relação a eles, e toda vez que você se reúne com uma igreja, você os pratica. O primeiro ponto é compreensão real do que é um equipamento. Do que é um equipamento. Volto, eu quero insistir na figura militar. A Bíblia usa muito também essa figura militar, e muitas vezes a figura do esportista também. Mas aqui eu quero usar a figura do militar. O equipamento do militar, o equipamento do cristão, ele precisa ter uma compreensão do que é aquilo. Então, quando eu olho para o versículo 32, e era um o coração e a alma da multidão, então existia o que? Unanimidade, todos pensavam iguais com relação a isso daqui que eu vou dizer. Então, era um coração e a alma dos que criam, e ninguém, então eles eram unânimes, eram juntos com relação a isso que eu vou dizer aqui. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, o que aqui esse texto está dizendo? Que sim, existem coisas próprias. Então, eu tenho objetos, eu tenho bens sob minha responsabilidade. Agora, esses bens que estão sob minha responsabilidade não são meus, é de todos aqueles que ocupam a mesma base do que eu, ou seja, de todos os que são cristãos. Então, existe aqui a necessidade de se compreender corretamente como funciona isso. É meu, mas não é meu. Porque é isso que o texto está dizendo. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía, ou seja, ele possuía, era dele. Mas ninguém dizia que era próprio. Quer dizer, eu tenho, eu possuo, mas não é meu, é de todo mundo. O que quer dizer isso? Volto para a ideia do militar ou do funcionário público. O funcionário público, quando ele vai trabalhar em algum serviço que necessita ele utilizar equipamentos, esses equipamentos ficam sob a responsabilidade dele. Inclusive, se assina um termo dizendo, assumindo a responsabilidade sobre aquele equipamento. Então, se você pega o soldado, ele recebe o armamento e assina que recebeu aquele armamento. Ele põe lá um número do fuzil que ele recebeu, né, do material que ele recebeu, e é responsabilidade dele. Responsabilidade dele, mas não é propriedade dele. A propriedade é do Estado. Pertence ao Exército, pertence à União. O funcionário público, seja estadual ou municipal, pertence ao Estado, pertence ao município, mas não pertence a ele. Mas está na posse dele, ou seja, ele é o responsável. Então, a igreja, para que ela seja unida, para que funcione verdadeiramente como uma base em que nós possamos sair dela fortes, fortalecidos e pregar o Evangelho, quando retornarmos, estarmos juntos, unidos, nós precisamos ter a compreensão de que não apenas os bens da igreja não nos pertencem, mas até que os nossos próprios bens não nos pertencem. Então veja que Deus deu um carro para você, talvez tenha dado uma casa, talvez para você um terreno, tenha dado eletrodomésticos, mas Ele entregou na sua mão, te deu a posse destes objetos, Ele colocou esses objetos sob a sua responsabilidade para que sejam bem utilizados, seja feita a manutenção deles direitinho, sejam bem cuidados, protegidos, utilizados, sejam usados todos esses bens, mas o dono deles é Deus. E se o dono dele é Deus, você tem que estar disposto ao momento em que Deus pedir para você, você entregar a ele. E se ele entregar para outro, para suprir a necessidade do outro, você saber que não era seu, estava apenas sob os seus cuidados, mas pertence a Deus. Assim, nossa casa, nosso carro, nosso terreno, nossos eletrodomésticos, nossos computadores, celulares, seja o que nós temos. Na verdade, nós apenas possuímos, nós temos sob a nossa responsabilidade, mas nós não somos proprietários desses bens, porque foi Deus quem nos deu, e todos esses bens devem ser usados de acordo com a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor é aquilo que nós vamos ver a seguir. Veja o versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia
abundante graça. Então, primeiro, ter uma correta compreensão com relação aos bens materiais. Eles estão sob minha responsabilidade, mas eles pertencem a Deus. E sempre que Deus determinar que eles sejam utilizados para o bem dos meus irmãos, eu devo imediatamente abrir mão deles para que eles sejam utilizados e favoreçam e supram as necessidades dos meus irmãos. Nada é minha propriedade, está apenas sob minha responsabilidade. Isso traz união à igreja. Segundo ponto, todos estarem com um objetivo comum. Para a igreja foi dada uma missão. E a missão nós já sabemos: pregar e testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Evangelizar. Quando um grupo de pessoas tem um objetivo comum muito claro em sua mente, eles se unem para alcançar aquele objetivo, porque o objetivo é a prioridade. Agora, quando eles não fazem nada e ficam ociosos, a tendência é eles encontrarem desunião, separação, começarem com brigas, divergências por coisas muito menores do que o objetivo principal. Quando se está na base, o objetivo principal é vencer o inimigo. E tudo que é feito, tudo que é dividido, tudo que é compartilhado, toda a motivação, toda a união é para vencer o inimigo. Existe um objetivo comum. Todos ali, todos os soldados que estão numa base sabem por que estão na base. Sabem qual é a missão a ser cumprida. Ou pelo menos sabem que terão que cumprir a missão. Ou pelo menos sabem quem é o inimigo. Mas estão unidos em um objetivo. E a igreja, Deus nos deu o objetivo, que nós devemos estar unidos. O nosso objetivo é testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos isso como objetivo principal, quando nós estamos reunidos como igreja, nós teremos união. Porque o nosso objetivo está acima de tudo, de todas as outras coisas, de todas as outras razões para nós estarmos ali. O fim principal é muito maior, e o fim principal, se for a convicção de todos, nós estamos unidos. Quem faz isso é o Espírito Santo. Cada uma dessas ações, dessas 3 ações, essa convicção de que tudo pertence a Deus, a convicção do que é o objetivo maior da igreja. Terceiro ponto, se nós agirmos dessa forma, né, compreendendo corretamente o que são os bens da nossa vida, se nós tivermos muito claramente qual é o objetivo, como os apóstolos tinham aqui, né, no 33, continuavam dando testemunho da ressurreição do Senhor, e com grande poder eles estavam fazendo aquilo. E em todos eles, e eu creio que não somente nos apóstolos, mas todos os cristãos, havia abundante graça do Senhor sobre eles, porque eles haviam sido cheios do Espírito Santo, diz o versículo 31. Se isso ocorre, então nessa base todos serão supridos. E num local, quando um grupo de pessoas todos são supridos nas suas necessidades, existe união. Veja o versículo 34 ao 36. Perdão, 34 ao 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, e herdades aqui na minha Bíblia, na sua talvez você encontre terras, né? Possuíam terras ou casas, terrenos, né? Ou casas, vendendo-as traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Isso não quer dizer que todos venderam todas as coisas e entregaram tudo e dividiram tudo. Pronto, ficou todo mundo igualzinho. Não. Veja que aqui é necessidade. O que está dizendo é o seguinte: havia sim uma diferença de posse entre eles, como existe hoje na igreja. Mas o importante é que nenhum deles passava fome, nenhum deles deixava de ter um abrigo, nenhum deles deixava de ter um agasalho. Então, todos tinham aquilo que era necessário para viverem bem e fortes. Isso era a igreja. E se alguém ali não tivesse, aquele que tinha, então, um pouco mais, o que ele fazia? Ele abria a mão do que ele tinha, porque pertence a Deus, era só a responsabilidade dele, e na responsabilidade dele ele entregava então esse terreno, vendia, imediatamente pegava esse dinheiro e retornava para suprir a necessidade daquele que estava
passando necessidade, para que todos na base estivessem supridos de todas as necessidades. Lembra que eu falei do militar? Ele volta para a base e ele abastece com armamento, com munição, com equipamento, com alimentação, com ensinamento, com motivação. Então ele é suprido em todas as suas necessidades para que ele possa lutar. Aqui na igreja era importante que ninguém tivesse necessidade para poder testemunhar de quem é o Senhor Jesus Cristo. Na nossa igreja também é importante que ninguém passe necessidade, mas tenha todas as suas necessidades supridas para que possa testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Se alguém estiver em necessidade, nós que talvez naquele momento tenhamos algo a mais do que esse nosso irmão, devemos dispor disso que nós temos, porque não nos pertence, pertence a Deus. E a partir do momento que dispomos disso, o dinheiro deve ser diretamente direcionado para suprir a necessidade daquele irmão. Então não é que todos tenham igualdade financeira, todos tenham igualdade com relação aos bens, mas que ninguém passe necessidade. Isso é que deve acontecer. Dessa forma que está acontecendo aqui na igreja primitiva, né? Primitiva no sentido de ser primeira, no início, por favor, não é que ela seja, né, esteja aquém de nós, pelo contrário, eu creio que estivesse até bem além de nós em termos de santidade, em termos de agradar ao nosso Deus, né? Infelizmente, parece que a gente está aquém deles. Bom, outra coisa que a gente não pode também aqui trazer um ensinamento errado e precisa ver ponderação, cuidado, é no final do versículo 34, que diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Por favor, que ninguém aqui venha se apropriar desse texto e falar que o dinheiro tem que vir para a mão do pastor, e o pastor vai dizer para onde vai. Não, de maneira alguma. O pastor pode orientar. Quem é aquele necessitado que talvez ele tenha conhecimento? Ou pode orientar, é melhor aplicar o dinheiro, né, que está entrando na igreja para determinada área. Mas eu, sinceramente, irmãos, eu não gosto de mexer com dinheiro. Eu creio que tem que ser a própria igreja, os próprios irmãos. Veja esse ensinamento em Paulo, o cuidado que ele tinha com o dinheiro, um cuidado muito grande, deixar toda a movimentação financeira muito transparente, muito clara para os irmãos da igreja. Quando ele faz a oferta, né, conduz a oferta das igrejas para Jerusalém, sempre muita transparência, muito cuidado, e ele fala: se não precisar, eu não vou acompanhar isso, eu não vou levar isso, né? Só se houver necessidade eu vou, senão não, né? Prefiro que os irmãos façam isso. Creio que a posição do pastor deve ser essa. O cuidado do pastor tem que ser espiritual e não com relação às coisas materiais. Deus dá sabedoria, discernimento, dá conhecimento para outros irmãos capacitados fazerem isso. Mas deixa o pastor cuidar apenas da parte espiritual da igreja. E orientar também, mesmo que sejam partes administrativas, mas orientação, trazendo então a orientação espiritual, a orientação bíblica, de como tratar aquilo biblicamente. Mas não de trabalhar na prática. Prática do dinheiro deixa com a própria igreja. Aqui eles traziam os pés dos apóstolos, mas eu não creio que os apóstolos então fossem lá comprar os alimentos, os apóstolos fossem levar a comprar a vestimenta, abrigar aquele irmão, comprar o remédio necessário para o irmão. Não, isso a própria igreja cuidava de si própria. E depois a gente vê que os diáconos vão ter essa ação, e essa ação é extremamente nobre, de responsabilidade, de um compromisso muito grande, de um cuidado muito grande que tem que ter, desse zelar, cuidar dos irmãos, atender os irmãos na sua necessidade. Então que nenhum pastor faça isso. Fala: não, aqui, tá vendo? Eles traziam aos pés dos apóstolos. Então vocês peguem o dinheiro e tragam aqui aos meus pés. Não, por favor. Né? Isso aqui o texto não está ensinando isso. Está apenas dizendo que existe uma submissão à liderança e o dinheiro chegava, então era trazido para que essa liderança distribuísse ou entregasse a responsabilidade para as pessoas que iriam cumprir isso. Os 12 apóstolos não conseguiam cumprir ou suprir a necessidade de 5.000 pessoas. Certamente eram outros homens que faziam isso, né, que já cuidavam disso, eles apenas orientavam. Pastor cuidando de bens da igreja, ocorre o perigo muitas vezes, e eu vou falar isso para os irmãos porque eu já tive o desprazer de ver isso algumas vezes. Ele começa a achar que as coisas, os bens da igreja lhe pertencem, ou que o dízimo lhe pertence, ou que a oferta lhe pertence. Nada, absolutamente nada pertence ao pastor.
tá? Então, data show não é do pastor, né? O computador que é usado na igreja não é do pastor, os instrumentos não são do pastor, nada disso é do pastor, né? O pastor não tem nada disso daí, isso aí é da igreja, é de todos, é de Deus, sob a responsabilidade de todos, né? A orientação é que cabe ao pastor, senão acaba ocorrendo uma apropriação completamente indevida. Então, o importante do versículo 34 ao 35, né, diz o 35, repartir-se a cada um segundo as necessidades que cada um tinha. Veja que são as necessidades, né, não é que todo mundo tinha que ter tudo igual, não. Mas o que não poderia acontecer, o ensino que é passado aqui, que necessidade ninguém podia se sentir, ninguém podia passar. Né? Então, quer dizer, o iPhone, né, o último modelo, que eu não tenho nem ideia de que seja, nunca tive um iPhone na minha vida, né, mas o iPhone de último modelo, isso não é necessidade, por favor, né? Necessidade é alimento, necessidade é abrigo, necessidade é vestimenta, é um agasalho, o remédio, o medicamento, isso é necessidade, ok? Vamos lá, vamos continuar então. Quando nós olhamos para essas questões, e principalmente a questão do repartir, surge um exemplo humano, um irmão em Cristo, em que deixa muito claro esse testemunho. E nas igrejas, irmãos, em geral, nós vemos isso. Alguns irmãos, e isso é dito na Bíblia, né, que tem o dom da liberalidade, o dom de justamente colocar à disposição de outros os bens que ele tem. E normalmente são as pessoas mais abastadas, são os nossos irmãos que Deus dá mais dinheiro, que dá mais recursos a eles. E eles acabam muitas vezes, esses irmãos, sendo justamente esses que abrem a sua mão e começam a suprir a igreja. Então louvado seja Deus por isso, porque Ele dá essas pessoas para nós. No caso aqui, o exemplo humano é José, conhecido como Barnabé. Então o versículo 36 diz, então José, cognominado, ou seja, essa é uma palavra aqui que traz na minha versão um pouco difícil, né, pouco usual, esse cognominado, o que é? Um outro nome que foi dado a ele. O outro nome que foi dado a ele, esse nome diz o texto que foram os apóstolos, em vez de chamarem ele de José, passaram a chamar ele de Barnabé. E traz a tradução para nós. O que era o Barnabé? Era o filho da consolação. E é interessante que esse nome, né, era quem trazia consolação aos irmãos necessitados. Né? Ele acaba cumprindo aquilo que o nome dizia. Diz também que ele era um levita natural de Chipre. E aqui a gente tem um probleminha, porque o levita não podia ter terra. Então a gente não sabe o que aconteceu, né? Se ele não podia ter terra em Jerusalém, mas em Chipre, que no caso talvez ele pudesse ter, ou, bem provavelmente, o que acontecia aqui, que as leis já que eram ditadas no Antigo Testamento com relação aos levitas, já não eram mais cumpridas, já não eram mais observadas. E então, Barnabé, como um levita, e essas leis já não sendo observadas, ele também não observava. Né? E ele talvez tivesse terreno e a sociedade aceitava já isso que o levita tivesse propriedades, tivesse terrenos. Mas a realidade é que ele tinha o conceito e o princípio correto. Porque no momento em que o irmão sentiu necessidade, ele imediatamente então abre mão disso, ele entrega esses bens que não lhe pertenciam, estavam apenas sob sua responsabilidade, mas pertenciam a Deus, para que pudesse suprir as necessidades dos irmãos. E essa atitude nobre de Barnabé serve então de exemplo, mostrando como esse princípio de que ninguém deveria passar necessidade no meio da igreja, como que esse princípio se mostra de forma muito clara, de forma muito prática. Então diz o versículo 37, possuindo uma herdade, um terreno, vendeu e trouxe o preço, e o depositou, trouxe a liderança, né? Depositou aos pés dos apóstolos. Então nós encontramos aqui a igreja, é onde nós nos fortalecemos, onde suprimos todas as nossas necessidades para que nós possamos ir ao fronte, lutar, testemunhar, ser atingidos, ser feridos, ser machucados, chegar à exaustão, retornar e receber todo o suprimento necessário novamente na base, na igreja. Mas essa base precisa estar unida, ela não tem que trazer mais problemas, ela tem que solucionar os problemas, tem que curar e não ferir. Para isso precisa ser unida, a igreja precisa ser unida. E para ser unida, ela precisa então ter a compreensão correta sobre os bens materiais de cada membro daquela igreja e também dos bens comuns da igreja. Ter a compreensão correta, que não pertencem nem à igreja,
e não pertencem a cada indivíduo, mas pertencem a Deus. Estão apenas sob responsabilidade daquela igreja local ou sob responsabilidade de cada um dos indivíduos. Segundo ponto, todos precisam ter um objetivo comum e saber qual que é o objetivo acima de todas as outras metas. E o objetivo acima de todos os outros é testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Todos os outros objetivos abaixo são objetivos menores. O maior é pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, não pode haver necessitado. Soldado que chega na base, sai da base sem que a base lhe dê o que é necessário para que ele batalhe, esse soldado tende a morrer no fronte. Ele sai dali, ele tem que sair bem armado, tem que sair bem municiado, tem que sair bem nutrido, tem que sair bem equipado, para que ele possa lutar de forma eficaz. Cristão que chega na igreja, que sai da reunião, do culto de adoração a Deus, do culto de reunião e comunhão com os irmãos, passando necessidade, seja material, espiritual ou emocional, não sendo suprido, ele vai para o fronte, mas ele não vai conseguir lutar eficazmente. Isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade minha. Às vezes nós vamos para a igreja e somos supridos, às vezes nós vamos para a igreja para suprir. Então, que a gente tenha isso em mente e cada vez que nós venhamos a nos reunir, tenhamos unidade para servir o outro, para ser companheiro do outro e não divisor, não aquele que faz facções dentro da igreja, não levar problema. A base não é lugar de problema, a base é lugar de solução, de ânimo, de motivação, de suprimento, de fortalecimento, de treinamento, para que nós possamos ir para a batalha. Meus irmãos, que vocês possam depois voltar para o texto em oração e aproveitar mais, saborear mais da palavra do Senhor. E que o nosso Deus faça com que você coloque isso em prática e que nós possamos, apesar da distância, estarmos preocupados com cada um desses soldados que fazem parte conosco dessa luta, dessa batalha. Orando por eles, lembrando deles, mandando uma mensagem de carinho a cada um deles, trocando essas mensagens entre nós. E que nós possamos estar ansiosos para retornarmos a nos reunirmos novamente, estarmos juntos na base, tratando um dos ferimentos do outro, para que possamos retornar ao fronte. Por enquanto, o tratamento e a cura tem sido feito nas trincheiras. Nós temos tratado dos nossos irmãos ainda no campo de guerra. Nós não temos nos reunido como igreja. Mas continuemos orando ao nosso Deus, Ele sabe o tempo de todas as coisas, nada foge do controle dEle. E que em breve nós possamos estar juntos. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre cada um de vocês no dia de hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe.